Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre rede de atenção às urgências e emergências. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você baixar o PDF dessa aula, caso você queira, tá bom? Então, bora lá. Rede de atenção às urgências e emergência. A rede de atenção de urgência tem como objetivo reordenar a atenção à saúde em situações de urgência e emergência de forma coordenada entre os diferentes pontos de atenção que compõem, de forma também a melhor organizar a assistência, definindo fluxos e referências adequadas. A rede de atenção às urgências, ela vai ser constituída através da promoção, prevenção, vigilância em saúde, atenção básica, SAMU 192, salas de estabilização, Força Nacional do SUS, UPA 24 horas, unidades hospitalares e atenção domiciliar. Sua complexidade se dá pela necessidade de atendimento 24 horas a diferentes condições de saúde, sejam condições agudas ou crônicas, agudizadas, sendo elas as naturezas clínicas, cirúrgicas, traumatológicas ou entre outras. Segundo os dados da vigilância de saúde, né, vigilância epidemiológica em saúde, após uma avaliação do perfil epidemiológico e demográfico brasileiro, ficou evidenciado que os principais problemas de saúde dos nossos usuários na área de urgência e emergência estão relacionados à alta mortalidade de doenças do aparelho circulatório, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, além também do aumento relacionado a violências e acidentes de trânsito. Então, quando se pensa no que mais leva o usuário a acessar os serviços de urgência e emergência no Brasil, a gente vai ter doenças do aparelho cardiovascular, que aí a gente vai ter o infarto, o AVC, além das violências, né, e acidentes de trânsito que vão estar relacionados à traumatologia, tá? A trauma. Dessa forma, a rede de urgência e emergência vai ter uma prioridade, que é reorganizar as linhas de cuidado prioritárias para trauma, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, no âmbito da atenção hospitalar e articular os demais pontos de atenção. Quais são os componentes da rede? A gente vai ter a unidade de pronto atendimento, o SAMU 192, as portas hospitalares, o leito de retaguarda, a atenção domiciliar, e aí a gente também vai ter a Força Nacional do SUS atuando como componente das redes de atenção de urgência e emergência, tá bom? A portaria 354 de março de 2014, ela que vai falar sobre as boas práticas de como organizar os serviços de urgência e emergência aqui no Brasil, tá bom? Essas boas práticas, elas vão fazer uma orientação da organização dos funcionamentos dos serviços e podem ser acrescentados outros requisitos de acordo com a especificidade de cada região, tá bom? Da onde foi baseada essas informações? Lá da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil, tá? E também de situações, né, de corporações internacionais, como o Ministério da Saúde venezuelano, tá bom? Então, bora. Primeira coisa que essa portaria faz é deixar bem claro o objetivo dela, que é trazer boas práticas para a organização e funcionamento dos serviços de urgência e emergência no Brasil. E para isso a gente precisa diferenciar a urgência da emergência. A emergência é uma contestação médica de algum agravo de saúde que implique um sofrimento intenso e risco iminente de morte, exigindo, portanto, um tratamento médico imediato. Então, quando a gente fala de emergência, é aquele paciente que precisa ser atendido agora. Ele não pode aguardar atendimento. É uma condição que está com risco à vida. Já a urgência é quando ocorre de forma imprevista algum agravo em saúde que pode ter ou não risco potencial à vida, porém esse paciente ele consegue aguardar, ele não está com risco imediato de morrer,
não tem risco dele morrer ali naquela hora. Então, a emergência, o paciente ele tem risco iminente de morte, então ele pode morrer a qualquer momento se ele não for atendido. E a urgência, ele também tem um risco, só que um risco potencial. Ou seja, ele pode aguardar o atendimento, ele não vai vir a óbito ali na hora, certo? Outra coisa que essa portaria traz são os processos operacionais das assistências. Ela fala que o serviço de urgência e emergência deve prestar ao paciente uma assistência de forma integral e interdisciplinar. Além disso, tem que classificar os pacientes por nível de risco. E aí a gente lembra da escala de classificação de risco, né? Tem a própria do Ministério da Saúde, tem a Munster, que classifica o risco e, a partir daí, organiza a linha de atendimento do nosso paciente, né? A ordem de atendimento. Diz também que essa classificação de risco tem que ser feita por profissionais da saúde capacitados. A classificação tem que considerar o grau de necessidade do paciente e, assim, gerar uma ordem de atendimento. E o serviço de urgência e emergência tem que garantir a transferência do paciente, caso haja necessidade, e seja realizada depois de assegurar que para onde esse paciente vai ser transferido tenha leitos disponíveis para atender as suas necessidades, tá bom? Além do mais, quando for necessária a transferência de uma unidade de terapia intensiva, essa transferência precisa ser feita de forma mais rápida possível. E aí, para fazer essa transferência, a gente vai falar também dos tipos de transporte que são utilizados para realizar a transferência, tá? Outra coisa que a portaria fala é sobre a equipe que tem que estar lá no meu serviço de urgência e emergência. Primeiro que ela fala que a equipe tem que implantar e implementar ações de farmacovigilância, técnico-vigilância, hemovigilância e ações de prevenção e controle de infecções e eventos adversos. Além de contribuir com a investigação epidemiológica de surtos e eventos adversos, adotando medidas de controle. Também proceder ao uso racional de medicamentos, principalmente os medicamentos que são antimicrobianos, como, por exemplo, os antibióticos, tá? E todo paciente deve ser avaliado pela equipe assistencial em todos os turnos, com registro no prontuário ou a ficha clínica que seja legível e devidamente assinada pelo profissional que fez a avaliação, tá bom? A gente vai entrar na parte agora do transporte interhospitalar. A portaria 354 também fala sobre isso e ela deixa claro que o serviço de urgência e emergência deve ter disponível para o transporte de pacientes, materiais e medicamentos de acordo com as necessidades de atendimento. Além disso, ela fala que todo paciente grave deve ser transportado acompanhado de forma contínua por um médico ou um profissional de enfermagem com habilidade comprovada para atendimento de urgência e emergência, inclusive cardiorrespiratória. Fala também que o transporte do paciente deve ser realizado de acordo com o manual de normas, rotinas e procedimentos estabelecidos pela equipe do serviço, de forma a garantir a continuidade da assistência. E lógico que ela foca nos pontos de biossegurança, falando que deve-se manter toda a equipe atualizada, além de ter disponível equipamentos de biossegurança durante esse atendimento emergencial ou até mesmo transporte de pacientes, tá? E aí, para falar de transporte, a gente entra no quesito que eu adoro falar, que são os tipos de ambulância, tá? A ambulância, ela vai ter uma normação específica e a questão de transferência e transporte hospitalar está prevista dentro da portaria 2048, onde ela aborda sobre o transporte intra-hospitalar e fala assim, ó, que se trata da transferência de pacientes
entre unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento às urgências e emergências. E diz que esse transporte tem duas das grandes finalidades, tá? A primeira delas é transferência de pacientes de serviço de menor complexidade para um serviço de maior complexidade, ou a transferência de pacientes entre centros de referência de maior complexidade para um centro de menor complexidade, certo? O transporte desse paciente pode ser feito de forma aérea, aquaviária ou terrestre. Independente do tipo de transporte interhospitalar, este deve ser feito com um veículo adequado e equipado de acordo com o que a legislação pede. E que veículo é esse? Esse veículo é a ambulância, que é um veículo de transporte de pacientes que respeita as normas da ABNT para poder funcionar como ambulância. Não pode ser qualquer veículo. Tem que ser o veículo que está dentro das normas da ABNT. A gente vai ter uma complementação dessa aula falando só sobre essas normas. Agora a gente vai entender as diferenças entre as ambulâncias, tá? Então, ó, a ambulância do tipo A, ela é usada para transporte de paciente sem risco de vida. Pode fazer remoção simples e de caráter eletivo. Além disso, quem tripula a ambulância do tipo A é um motorista e um técnico de enfermagem. Já a ambulância de tipo B, ela é indicada para o suporte básico de vida, ou seja, transporte de paciente com risco de vida, mas sem a necessidade de intervenção clínica no local. A tripulação mínima para essa ambulância é a mesma da tripulação anterior, cada tipo A, ou seja, um condutor e um técnico de enfermagem. Depois a gente tem a ambulância do tipo C, que é a ambulância utilizada para resgate e atendimento de acidentes. Essa ambulância, ela tem equipamentos necessários para realizar o resgate e também é a ambulância do Corpo de Bombeiros. A diferença dessa ambulância para as duas anteriores é que a composição mínima dos tripulantes agora muda. Eu vou ter 2 militares capacitados em salvamento e suporte básico de vida, além do motorista, tá? Lembrando que essa ambulância tipo C, ela é uma ambulância característica do Corpo de Bombeiros. A ambulância tipo D, agora a gente vai ter uma ambulância que também é conhecida como UTI móvel, tá? Ela vai ser destinada para o suporte avançado de vida, ou seja, para transportar pacientes com alto risco de vida. Nesse caso, quem tripula essa ambulância é o motorista, o médico e o enfermeiro, podendo ser complementada por um técnico de enfermagem. Para sair uma ambulância tipo D, precisa ter um médico dentro da ambulância. E aí também dá a brecha para a criação da ambulância intermediária, que é uma ambulância tipo uma UTI, que vai sair um enfermeiro e um técnico de enfermagem, além do motorista, certo? Também a gente vai fazer os transportes aéreos, e aí nesse caso a gente tem a aeronave de transporte médico, ela pode ser o modelo de asa fixa ou não, que aí a gente teria o helicóptero para asa móvel e asa fixa, os mini aviões, tá? Para fazer o transporte aéreo, é preciso que tenha um piloto, um médico e um enfermeiro. Atualmente, o técnico de enfermagem ele não tripula nas ambulâncias de transporte aéreo, tá? E a gente também tem os transportes aquaviários e fluviais, onde a gente vai ter as embarcações, os jet skis, que vão ser uma espécie de ambulância também, até batizada como ambulancha, né? No caso das lanchas, que vai ser feita o transporte por maneira marítima ou fluvial. Para esse tipo de transporte por embarcação, a tripulação mínima é um condutor ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem ou até mesmo um auxiliar em enfermagem, tá? Por fim, a gente chega nas transferências não
caso de conseguir transportar o paciente, mas de chegar mais rápido e iniciar o atendimento. E aí a gente vai ter as motolâncias. As motolâncias são motocicletas que também vão fazer parte das ambulâncias, né? Dos graus ali, das classificações de ambulâncias que a gente tem, que vai ser utilizada em necessidade de intervenção nos acionamentos de suporte avançado à vida, ou em eventos em que o tempo é dependente. Então, quanto mais rápido eu precisar chegar, maior a chance de uma motolância ser acionada. E aí a gente vai mandar o enfermeiro ou o técnico de enfermagem ao local e ele inicia o atendimento até a gente conseguir chegar com as ambulâncias convencionais, tá bom? Para fazer a utilização da motolância, eu preciso que seja um profissional habilitado em suporte básico de vida e ele também tem que ter a carteira de motorista específica para veículos de emergência, tá? Podendo ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou até mesmo um médico, tá certo? E aí a gente termina essa nossa aula sobre transporte e transferências de pacientes aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Lembrando também que aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o slide dessa aula. Continue assistindo aqui os nossos conteúdos. Um grande beijo. Vejo você na nossa próxima aula de emergência. Até lá!